Olá, cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai continuar a nossa aula de reproduções com a terceira parte da nossa aula, né? Lembrando sempre, é hoje que a gente vai discutir sobre a fecundação, como surgem os gêmeos, como surge o sexo da criança, a gestação e o parto normal. Bora lá, fecundação. Fecundação basicamente é quando ocorre a união do espermatozoide com o óvulo, né? É nessa etapa que o DNA trazido pelo espermatozoide se liga ao óvulo e aí forma o zigoto, né? E aí, pessoal, essa união acontece geralmente na trompa da mulher. E apenas um espermatozoide consegue fazer esse tipo de coisa. Se vocês observarem aqui agora as imagens, você consegue ver bem, ó, na qual o pênis, soltando os espermatozoides, eles sobem e encontram o óvulo na trompa. Aqui é uma imagem dos espermatozoides com o óvulo. E logo em sequência aqui é uma imagem que mostra a ovulação, a união do espermatozoide e a anidação. Como surgem os tipos de gêmeos, pessoal? Na verdade, existem dois tipos de gêmeos, né? Os gêmeos que são univitelinos, ou seja, que vêm de um único óvulo, né? São gêmeos iguais. E os gêmeos que são bivitelinos, que são os que vêm de dois óvulos, ou seja, diferentes, né? Univitelinos, né? A regra já fala, eles vêm de um único óvulo. Outra ideia importante: as crianças nesse caso nascem sempre do mesmo sexo, já que o DNA é o mesmo. E como o DNA vem do mesmo óvulo, automaticamente os gêmeos são iguais, né? Lembrando sempre, um zigoto que faz mitose. Se vocês observarem aqui nessa animaçãozinha que eu fiz, dá pra ver bem, ó. O espermatozoide sobe, a mulher ovula, ela solta o óvulo na trompa, o óvulo entra na trompa enquanto o espermatozoide sobe. O óvulo e o espermatozoide se juntam, tem a fecundação, o zigoto, no caso. Antes dele se fixar no endométrio, ele vai crescer, vai fazer a mitose, ou seja, duas células iguais, e essas células iguais vão se fixar e dar origem a crianças iguais. Esses são os gêmeos univitelinos. Os bivitelinos já sabem, né? Dois óvulos diferentes que dão origem a crianças diferentes e podem ser até de sexo diferentes, né? Esse caso é quando a mulher ovula duas vezes, né? Se você observar bem aqui na imagem, dá pra ver bem isso, ó. A mulher ovulou dois óvulos diferentes, sobem dois espermatozoides diferentes, os dois óvulos saem das trompas, né? E os espermatozoides sobem, né? Quando vocês observarem aqui, vocês vão ver que os espermatozoides diferentes vão fecundar óvulos diferentes e automaticamente vão gerar zigotos diferentes. Esses zigotos diferentes vão se fixar e vão dar origem a crianças diferentes. Cientistas, o sexo da criança é definido pelo DNA, né? E o DNA humano, ele é dividido em 46 pedaços, os cromossomos, né? Sendo que 23 vêm do óvulo da mamãe e os outros 23 são levados pelo espermatozoide do papai. Aqui é um exemplo para você ter uma noção do que é um cromossomo. Isso é um cromossomo. O cromossomo em si é formado por um fiozinho todo enrolado. Esse fiozinho todo enrolado é o DNA, se conhece. Esse DNA é formado por um outro fio ainda todo enrolado. E esse fio enrolado é formado por um outro fio enrolado que são os gêmeos. Aqui é uma observação, ó, os cromossomos de um homem e de uma mulher. Se vocês observarem bem marcado num círculo vermelho a diferenciação entre o masculino e o feminino. Masculino é XY e feminino é XX. Essa é a diferença que dá origem ao sexo masculino e feminino. Lembrando sempre, quem define o sexo da criança é o espermatozoide que fecunda o óvulo. Ou seja, vamos à lógica. O homem produz dois tipos de espermatozoides, o que leva o cromossomo X e o que leva o cromossomo Y. Vamos usar essa lógica, cientistas. O homem é formado por cromossomo X e Y, a mulher X e X. Se o espermatozoide vai ter a metade do DNA do homem, o espermatozoide do homem ou vai ser X ou vai ser Y. O da mulher só pode ser XX. Vamos usar essa lógica. Como surge o sexo da criança? Quando o espermatozoide X ele fecunda o óvulo X, o DNA final, que você está observando aqui nessa animaçãozinha bem simples, vai dar origem a um zigoto XX. Se X veio do pai e X veio da mamãe,
o indivíduo vai ser XX, automaticamente vai ser menina. Agora, se o espermatozoide for Y, o espermatozoide Y fecundando o óvulo X, o DNA final vai ser XY e automaticamente o zigoto vai dar origem a um menino. Quem define o sexo da criança é o espermatozoide do pai, né? É interessante vocês saberem disso, né? E a gestação, né? Como que funciona a gestação? A gestação ou gravidez ocorre a partir do momento que o óvulo se fixa no endométrio. Aí forma a placenta e logo em seguida o embrião para alimentar e tirar as toxinas do cordão umbilical. E a gravidez dura em média de 38 a 42 semanas. O que acontece na primeira semana, cientistas? O zigoto vai se dividir da origem ao blastocisto, ele vai se fixar no endométrio, as células vão se organizar, dando origem aos primeiros tecidos e formar a cabeça, o tronco e o membro, né? E o coração, junto com o sistema circulatório. Nesse vídeo aqui da Baby Center, quero agradecer eles logo de cara, ele mostra bem as primeiras 9 semanas de gravidez aí. Se vocês observarem aqui, cientistas, é o zigoto, né, que foi fecundado. Aí você está vendo as divisões. O zigoto desce pela trompa, chegando até o útero. E aqui, cientistas, vai ocorrer a anidação. Mas antes disso, se vocês observarem bem agora, o zigoto ele é o blastocisto, com muitas células no centro que vão dar origem aos tecidos, e o grupo de células ao redor que vai dar origem à placenta. O blastocisto sai da zona pelúcida e ele vai fazer a anidação. A partir desse momento a mulher vai estar grávida, pessoal. Então a partir desse momento surge a gravidez. Nas primeiras semanas os tecidos vão se organizar, né? Você observa já aí o cordão umbilical nutrindo os tecidos, né? Se vocês observarem bem, a placenta já está formada ao redor do embrião. E logo em sequência você já tem o cordão nervoso, que vai dar origem ao sistema nervoso, cérebro e crânio. Logo em sequência você tem os anexos conectados a ele. E um coraçãozinho aqui bombeando os nutrientes, né? E o vitelo, né? Pelo embrião, né? O nosso primeiro órgão aí formado estruturalmente é o coração, né? Logo em sequência, cientistas, se vocês observarem aqui, vocês podem ver que os anexos e os nutrientes chegam via o cordão umbilical, né? O nosso cordão umbilical é formado aí por 2 veias e uma artéria, né? E logo nas próximas semanas, se vocês observarem aqui, vocês podem ver que o nenê já tem meio que uma feição meio humana, né, pessoal? Nessa etapa o nenê, pessoal, tem mais ou menos o tamanho de uma azeitoninha, né? E qual é o detalhe, né? Vai ser esse serzinho vivo aí que vai dar origem a uma pessoa. Dando continuação à gestação, né? Agora de 10 a 14 semanas. Nessa parte os órgãos internos da criança vão ser formados. As unhas, as impressões digitais. O sexo da criança final é formado agora. Os arcos dentários, né? Que vão dar origem aos dentes, né? Os olhos, as orelhas começam a ser feitos tudo nessa etapa. Aqui, pessoal, é o videozinho que mostra as semanas de 10 a 14, né? Nessa fase, cientistas, o nenê, ele já meio que tem uma formação parecida com a nossa, né? Se vocês observarem bem aqui nessa fase, os arcos dentários vão ser construídos, né? São eles que vão dar origem aos dentes. O nenê já se mexe nessa fase, só que o movimento dele quase não é perceptível pela mamãe, né? Outro detalhe importante, né? O sexo da criança já terminou de ser formado, na verdade, né? E logo em sequência aí, cientistas, vocês podem ver que os dedos já começam a se desenvolver, né? Assim como alguns anexos aí começam a se desenvolver. Nessa fase a criança tem um tamanho mais ou menos de uma noz, né? Você tem o começo da formação natural do cérebro, né? Do sistema nervoso periférico também. Assim como nessa fase o sangue é produzido pelo fígado, você também tem o transporte de oxigênio, né, que vem pela artéria, né? Assim como as substâncias tóxicas não perecíveis produzidas pelo embrião, que são mandadas para o sangue da mamãe e são liberadas pelo rim da mamãe, né? Os rins da criança começam a ser feitos juntamente com as unhas e as impressões digitais. A criança já urina nessa época, pessoal, né? E ela vai beber um pouquinho da urina dela aí, né? Você também tem a formaçãozinha das orelhas. Observa bem que agora elas vão para o ponto certo.
E nessa fase, pessoal, você já tem meio que a montagem da criança, né? A montagem do que vai ser uma criança, na verdade, né? Processo muito bonito aí. Seguindo a sequência de 15 a 20 semanas, é nessas semanas que o tecido epitelial fica pronto, é nessa semana que os pelos são formados, o sistema nervoso começa a ficar pronto, né? O esqueleto de cartilagem começa a ser transformado em osso e o sistema nervoso começa já a dar organização, né? A distribuir as funções aí que nós temos quando nós nascemos. Nessa fase, a criança ela já está totalmente formada, agora ela é um feto, né? A gente já passou aí pela metade da gravidez, né? Agora nós temos aí a maturação do sistema nervoso, né? É nessa fase, cientistas, que você tem um desenvolvimento final do sistema nervoso periférico, né? Aí você tem uma organização do sistema nervoso central. Os nervos periféricos eles são montados, construídos e feitos nesse processo. Se vocês observarem, cientistas, é nesse momento que o esqueleto de cartilagem é transformado em esqueleto de osso, né? Na verdade, para quem estudou aqui produção do tecido ósseo, sabe que o nosso primeiro esqueleto é de cartilagem. Nessa fase, pessoal, a criança também mexe muito. Ela já começa a ter uma melhoria dos sentidos, né? Ela começa a escutar o que a mamãe fala, né? É sempre interessante a mamãe cantar para a criança já nessa fase. Ela também chupa o dedo às vezes, né? E o interessante também nessa fase, pessoal, é que a criança, né? Ela tende a partir daqui, né? Crescer, né? Já que ela está totalmente montada, né? Ou quase totalmente montada. Outra coisa interessante, os movimentos da criança nessa fase já são perceptíveis devido ao tamanho dela, né? É uma fase muito legal, né? A criança ela brinca um pouco com o cordão umbilical, né? Ela tem aquela noção, né, de escutar e já perceber que ela faz parte do mundo, né? Então, cientistas, de 28 a 40 semanas, né, a gente já chega na etapa final da gravidez, na qual a criança agora ela vai ter um aumento de tamanho expressivo e um aumento de peso, né? E nessa fase a criança já consegue viver fora da mamãe, né? E aí a gente tem o término de desenvolvimento da criança. Se vocês observarem nessa animaçãozinha aqui, dá pra ver bem esse processo, né? Aqui é a reta final, né? A criança, se vocês observarem bem, ela já está mais gordinha devido ao ganho de gordura que ela teve, né? Você tem um aumento de gordura gigantesco. A criança nessa fase ela ganha cerca de 70 gramas por dia, isso é muito, né? A criança ainda possui os ossos do crânio abertos, né? Aí você consegue ver a famosa moleira, conhecida como fontanela. Os neurônios já se organizam, né, nas terminações nervosas, existe comunicação boa entre eles. Um outro fator importante aqui, pessoal, a criança nessa fase ela já consegue ver vultos, né? Apesar de que a visão da criança mesmo só fica pronta 8 meses depois que ela nasce. A criança ela perde aquele verniz caseoso que protegia o tecido epitelial dela do muco, do líquido do útero, né? E nessa fase também, pessoal, você pode observar bem que esse verniz caseoso muitas vezes é engolido pela criança e vai formar as primeiras fezes dela, né? O interessante é que nesse momento essa criança já pode viver fora da mamãe. Outro detalhe, essa criança ela vai virar e já se posicionar pro parto, né? E o legal, pessoal, é que isso aqui é a reta final da gravidez. Falando agora da etapa final, que é o parto normal, cientistas, né? O parto normal ele começa com o rompimento da placenta e vai ser nessa fase que o útero vai contrair e empurrar a criança, né? E o colo do útero vai se afinar e abrir. E a vagina também vai se dilatar. E em sequência o crânio do bebê se desloca para sair a cabeça da criança durante o parto. Essa animaçãozinha aqui, ela mostra muito bem esse processo, né? Ela é uma continuação daquela última fase da gravidez. Aqui, se vocês observarem bem, dá para ver bem a posição da criança em relação ao corpo da mamãe
e você consegue perceber o movimento que o útero faz. Esse movimento, essas pequenas contrações laterais e superiores e inferiores, faz com que a criança seja empurrada em relação ao colo do útero. Esse movimento de contração acaba fazendo que o muco cervical que está lá alojado na base do colo do útero saia, e com essa pressão eu acabo tendo um rompimento da placenta. E o líquido amniótico às vezes pode sair de uma vez ou sair aos poucos. Seguindo em sequência, o útero vai forçar e vai empurrar o colo do útero, que vai afinar e vai abrir. Essa é a parte mais dolorosa do parto. À medida que o útero vai empurrando, a própria cabeça da criança pressiona o colo do útero e o colo do útero abre. Vai abrindo aos poucos, e logo em sequência, cientistas, a mulher, no trabalho de parto, o útero vai empurrando a cabecinha da criança, e com o auxílio dos ossos do crânio que ainda estão flexíveis e soltos, o médico consegue ter facilidade em tirar a criança. À medida que passa o início da cabeça da criança, o médico desloca o ombro para fora, tira o outro ombro. Depois que passou a cabeça, o restante passa com facilidade. Nota que a placenta ainda fica presa dentro da mamãe. A placenta sai depois de alguns minutos. E aí, pessoal, a criança começa a usar os pulmões, e aí você tem o início da vida dela. Desde já, cientistas, muito obrigado. A aula hoje foi simplesinha, mas espero que ela tenha contribuído para a melhoria do conhecimento técnico de vocês. Desde já agradeço muito por terem assistido o vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar no nosso canal aí, e se inscreva também no nosso canal para dar uma força aí para o trabalho continuar. Falou!